No vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo que vocês me pedem no Discord, me pedem no YouTube, me pedem no Instagram, que é a famosa série de analisando os servidores dos inscritos. Hoje eu vou olhar minuciosamente algumas comunidades que vocês me mandaram, vou tentar quebrar o servidor todo com o intuito claro de achar melhorias que os servidores podem ter. Dessa forma você aí em casa vai ter algumas dicas muito boas para melhorar a sua comunidade. Então vamos pro vídeo logo depois da vinheta. Tem uma ideia genial e quer colocar em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud, a maior hospedagem de bots e sites da América Latina, com tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida. Desde planos básicos para você tirar sua ideia do papel, até planos empresariais para você escalar o seu projeto. Suba de nível com a Square Cloud, o link está na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Duni e hoje eu vou analisar alguns servidores aqui junto com vocês. Pra quem não sabe, eu faço live todas sexta-feiras analisando também, só que normalmente eu não consigo analisar todo mundo. Então no vídeo de hoje eu vou aproveitar e analisar uma galera que mandou lá na sexta passada, tá? E o primeiro servidor do vídeo de hoje se chama Alpha Connect, tem 45 membros, é uma comunidade que provavelmente foi criada recentemente. E aqui a gente já cai no acolhimento. É muito bom em servidores do Discord você trazer esse tipo de registro aqui, tá? É muito melhor do que registro de botões ou até de menus e reações, né, que o pessoal faz dentro de canais. Pra quem não sabe, como ativo é só ir na função de acolhimento lá do Discord nas configurações, beleza? Uma coisa que eu não gostei aqui foi já dessas perguntas iniciais, tá, pessoal? Normalmente, quando você tá fazendo esse registro, o que é que você faz? Você faz alguns questionamentos sobre o usuário para que ele possa falar um pouco de si e dessa forma você consegue organizar melhor os canais que você quer dar acesso para ele. Então, por exemplo, se eu fizer um servidor sobre programação, eu posso perguntar se o cara prefere programar em Python ou em JavaScript, por exemplo. E aí os canais padrões todo mundo tem acesso, mas os canais de cada uma dessas opções só ficam disponíveis para quem selecionou. Só que nesse caso aqui, cara, eu não gostei muito das perguntas que ele fez. Por quê? Ele pergunta algo muito genérico. Ele pergunta se o membro que tá entrando quer conversar e se divertir. Galera, o Discord é uma rede social. Você entra ali, né? Provavelmente é para conversar. Você não tá extraindo nenhuma informação, não tá derivando nenhuma informação com essa pergunta, sabe? Algumas coisas, quando alguém entra no seu servidor do Discord, você já tem que tomar como verdade, que a pessoa gosta de conversar, porque é uma rede social. Outra pergunta que você fez aqui, ó, se o cara gosta de jogar. Eu entendo que jogar, né, videogame não seja um gosto de todo mundo, mas você tem que levar em conta que o Discord é uma rede social para gamers. 93% dos usuários jogam algo. Então você perguntar se um usuário de Discord gosta de jogar também não é uma pergunta muito inteligente. Quando você for fazer sua configuração, você pode levar em conta que sim, é essa a resposta. Então assim, essas perguntas, elas não realmente estão tirando muita informação do usuário, além do que você já sabe como óbvio, né? Então essa pergunta, na minha opinião, não precisaria existir. Ainda mais que você botou ela como obrigatório, então se torna uma barreira para o usuário continuar e entrar no servidor. Aqui eu já gostei mais, você me pergunta se eu jogo algum jogo. Aí sim você consegue entender um pouco mais o perfil do seu usuário com essa pergunta. Mas ao mesmo tempo você mostra aqui que é um servidor que fala sobre muitos assuntos bem diferentes um do outro. Então isso aqui já me dá uma preocupaçãozinha de como é que você consegue engajar bem públicos tão diferentes. Mas vamos continuar. Porque, por exemplo, o público que joga Genshin Impact é completamente do público que joga CSGO, que por sua vez é muito diferente do público que joga Roblox, sabe? Mas enfim, vamos continuar aqui. Essa pergunta de notificações padrão, muito boa. É sempre bom você perguntar quais notificações o seu usuário quer receber, para que você só pingue aquilo que ele realmente precisa ser notificado. E pro final tem uma pergunta aqui que é meio que placeholder, provavelmente é só para dar um cargo e tal. Eu não gosto desse tipo de pergunta, tá, pessoal? Tem algumas formas de você fazer meio que essa mecânica sem ser dessa forma aqui. Então vamos lá, o Alpha Connect aqui, né, pelo ícone, ele parece um servidor do tema do Discord. Foi isso que eu achei quando eu ia entrar, né? Mas agora que eu virei membro, eu consigo perceber que é um servidor mais voltados para jogos e interação. E cara, você selecionar o tema do seu servidor de Discord como jogos e interação, como eu já falei antes, não é exatamente você nichar. Você pode até estar achando que tá nichando, porque você tá indo mais para games, mas como eu falei, boa parte do Discord fala desse público. E você fazer uma comunidade com um leque tão aberto de público, ela não é tão interessante para o seu engajamento, porque você não vai ter um tema-chave ali para o usuário voltar no seu servidor depois quando ele lembrar dessa temática. Para você fazer um servidor tão genérico assim funcionar, né, genérico que eu falo no tema, você vai ter que ter uma divulgação muito forte, tá? E a gente consegue ver aqui que não é o seu caso, o seu servidor só tem 46 membros. Mas, além disso, assim, né, o servidor ele não aparenta ter coisas muito grotescas no quesito de estrutura, né, os cargos estão bem configurados, né, as permissões aqui não tem nada muito bugado, aparentemente, não tem
algum cargo que pode ser mencionado aqui sem ser necessário, mas eu acho que você pegou um pouco na parte de escolher o tema, principalmente que você tem um servidor que a divulgação ainda tá bem fraca. Então, se a gente pegar o seu servidor aqui nessa escala, excelente, ok, ou precisa melhorar, eu colocaria que sua divulgação aqui tá no vermelho, né, porque realmente o servidor ainda tem uma quantidade pequena de usuários e tem várias estratégias para você divulgar o seu servidor, tem vídeo aqui no canal. Como eu falei, o seu engajamento também eu ainda acredito que precisa melhorar, tá? Porque você não tem um nicho bem definido, você não tem canais muito especializados sobre um tema, algo que vai fazer o usuário voltar pro servidor. E beleza, a estrutura, ok, como eu falei, tá bem feita, mas assim, um servidor do Discord, para ter sucesso, você precisa pelo menos ter 2 verdezinhos aqui, tá? Pelo menos 2 desses 3 pontos precisam estar verdes, no seu caso ainda não. E ó, o segundo servidor que eu quero olhar hoje é esse servidor aqui, ó, aleatoriedade. Vamos ver que comunidade é essa, já tá com 15 mil membros, então tem uma divulgação boa, isso a gente já sabe antes de entrar. Então vamos lá, primeira coisa que a gente entra, ele pergunta dos pings, eu acho muito importante sempre ter uma pergunta dessa. Agora eu não gosto de colocar essa pergunta obrigatória, porque eu acho que o cara pode escolher não ser mencionado em nada se ele quiser. E aí aqui tem um mini registro, onde você pode botar várias informações sobre você. Eu não gostei muito como foi feito. Primeiro, que eu não acho que essas são informações que sejam legais de perguntar, né? Eu acho que informações pessoais devem ser evitadas em perguntas do Discord. Se o usuário quiser informar, ele pode colocar na bio dele e tal. Se o usuário quiser informar, por exemplo, o pronome, ele consegue colocar no perfil dele. E ainda mais do que do jeito que você fez, por exemplo, eu posso selecionar que eu sou homem, mulher, menor de idade e maior de idade ao mesmo tempo, por exemplo. O que não faz o menor sentido, tá? Quais jogos você joga, ok, aqui dá pra dar um pouco mais de contextualizada ali do que você faz, né? Talvez essa pergunta esteja um pouco melhor. Agora eu não gostei muito dos ícones que você usou. Você pegou literalmente qualquer ícone aqui pra ilustrar a opção, mesmo que não tivesse nada a ver com a opção em si. Isso aqui eu considero um erro. Se você não tem um ícone pra aquilo, é só deixar sem. Vamos lá, o servidor aqui, quando eu entrei, ele tem toda uma estrutura. Aparentemente é um servidor de, vamos dizer assim, de tema sem nicho, é aquele servidor de interação no geral. Como eu já falei no servidor anterior, isso na minha opinião não é o ideal, tá? Eu não gosto muito de servidores assim, porque você perde muito no engajamento. Mas, por exemplo, eu acabei de entrar no servidor e a galera já me deu boas-vindas, então vocês meio que conseguem recuperar, né, esse problema, vamos dizer assim. Por outro lado, vocês têm uma estrutura muito bem feita, os canais são organizadinhos, vocês têm aqui várias coisinhas. É claro que algumas delas eu removeria, tipo, eu não teria tanto canal de sorteio assim, diferente. Eu daria uma enxugada boa, colocaria suporte um pouco mais pra baixo, mas não tem nada muito ofensivo aqui. Ah, outra coisa que daria pra trabalhar melhor nessa estrutura é a questão do acolhimento. Você fez várias perguntas pra quem tá entrando no servidor, mas não fez nenhuma pergunta que filtra os canais que o cara vai receber. Então daria pra dedicar uma pergunta a mais pra isso. Então, por exemplo, se o cara ele não curte leitura, por exemplo, o perfil dele não é isso, você poderia remover esse canal aqui que não ia fazer diferença pra ele. Apenas dando um exemplo aqui, tá? Mas é uma estrutura razoável, ok, e a divulgação aparentemente é muito forte, tá? Vocês têm mais de 15 mil membros, então você tem um engajamento ali que eu não acho ideal, apesar de que vocês fazem um bom esforço pra ficar ok, então vou botar aqui no laranjinha, mas como eu falei, a estrutura vou colocar aqui como excelente e a divulgação também como excelente. Então pra mim aqui uma junção de 2 verdes para um amarelo ainda funciona bem, tá? Acho que um servidor tem bastante potencial com esse setup. É claro que 3 verdes é o ideal, mas assim, na minha opinião, já funciona. Vamos dar uma olhada aqui em mais um servidor chamado Club of Colors. Esse é um servidor que eu quis pegar aqui, porque normalmente aqui no canal eu dou algumas dicas como, galera, não recomendo vocês perguntarem coisas muito pessoais no acolhimento, como o pronome ou então o gênero da pessoa. São coisas que eu não acho legal de perguntar. Se o usuário quer informar isso de forma no próprio campo de pronome que tem ali no perfil, mas eu peguei esse caso específico para mostrar que sim, existem exceções, essas coisas que eu falo aqui. Porque esse servidor aqui, por exemplo, é para um público mais nichado, que fala sobre esses temas, né, de pronome e tal. Então, nesse caso aqui, essa é uma pergunta que pode ser válida, porque o servidor vai de fato usar essas informações para alguma coisa. Então, ele pergunta aqui as notificações, então acho que eles fazem um bom trabalho aqui no acolhimento, mesmo entre aspas, fazendo algo que eu não recomendaria. O servidor tem o seu nicho, ele tem um assunto muito específico que ele fala sobre, e ele tem vários canais que engaja baseado nesse público, então ele tem coisas que fazem as pessoas se identificarem, ele tem vários eventos aqui sobre o tema bem da hora, e outros tipos de canais úteis para esse público, como eu já falei. Então aqui ele tá trabalhando bem o engajamento, já vou colocar um verde aqui. A estrutura, eu já dei uma palhinha também, tá ótima, ele tem vários canais de texto, mas canais que são úteis, que vão agregar algo para esse público-alvo. Eu acho interessante porque ele é um servidor de interação comum, como qualquer outro, mas ele é destinado a um nicho específico mais de público mesmo, de pessoas que muitas vezes têm dificuldade de achar outras pessoas iguais para conversar sobre, então aqui é como se fosse um lugar seguro. Então a estrutura de canais também tá bastante legal. E a gente pode ver que mesmo sendo um servidor bem nichado, ele tem mais de 11 mil membros, o que é muito impressionante. Não sei exatamente como eles divulgam, mas a divulgação do servidor também tá de parabéns, tá? Então assim, é um servidor aqui que praticamente zerou
zerou, né, o triângulo aqui, todo verdezinho, na minha humilde opinião, mesmo, vamos dizer assim, não seguindo algumas das dicas que eu normalmente dou, pra vocês entenderem que não é tudo preto no branco, tem exceções, tem casos a caso. E aí é você ter uma certa experiência pra você decidir o que é melhor pra sua comunidade e o que é relevante de fato. E o que é que você achou desse vídeo, pessoal? Deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma lida em tudo. E aproveita que tá embaixo, também deixa o joinha aqui no vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, esse joinha ajuda bastante o canal. Vou deixar também 2 outros conteúdos aqui pra você assistir do canal, que eu tenho certeza aí que você vai gostar. Então clica aí, continua com Dune. Eu acho que vejo você na próxima. Fui!